Um erro, uma decisão em um instante. Um instante em que a linha entre entretenimento e tragédia sumiu. Foi o bastante mesmo para essas pessoas. A câmera não gravava apenas. Ela transmitia ainda seus momentos finais a um público desavisado. Ao vivo, sem censura, um registro da vida que de repente se tornou um documento da morte. Estas são as 8 mortes ainda mais chocantes da história da televisão ao vivo. A previsão final do tempo. Era uma manhã muito fria em 1987, em Orlando, Flórida. O meteorologista Jim Fivish, veterano, estava no estúdio da WFTV, preparando o segmento de previsão do tempo ao vivo. Um profissional experiente. Seu motivo era simples. Dê uma previsão clara para o dia que vem. O estúdio era o caos de sempre. O zumbido das luzes e o cheiro de café. A voz do diretor no fone contava os segundos para ir ao ar por volta de 5, diante da tela azul de chroma key. Suas marcações estavam prontas, quando a luz vermelha das câmeras virou o rosto alegre e familiar. Os floridianos do centro confiavam em seus planos. O que ele não via era que um protocolo de segurança crítico falhou no helicóptero da estação. A Bell 206B Jet Ranger, apelidada Sky9, estava estacionada no heliponto do telhado. O piloto, Bev Lucarelli, realizava as verificações pré-voo de rotina. O procedimento padrão era não ligar o motor de forma alguma, enquanto a grande janela de vidro do novo estúdio estivesse exposta. Uma barreira protetora deveria ter sido abaixada naquela manhã. Não era. O segmento começou suavemente, por volta das 5, apontando para frentes frias que se aproximavam. Então o primeiro pequeno passo do desastre. O motor do helicóptero ganhou vida a poucos metros de distância. Atrás do vidro, o áudio captou o rotor subindo. O zumbido entrava no microfone de Ish. Ele pausou no meio da frase, um lampejo de confusão em seu rosto. Ele olhou para fora da câmera, talvez para um produtor. A velocidade do rotor subiu. Ficou em ponto morto, a janela de vidro. Agora, uma cabeça de tambor começou a vibrar. Os telespectadores viram 5 segundos hesitar, depois tentar falar acima do ruído. O piloto, sem perceber o perigo, aumentou potência. Ponto sem retorno. Era uma brutal lei física. Batidas rítmicas das pás do rotor batiam muito na frequência da janela. A vibração tornou-se tremor violento e súbito na sala de controle. Produtores assistiam em tempo real, atrás do meteorologista de confiança. A janela inchou. Depois, estilhaçou-se para dentro, em cascata de estilhaços ao vivo. O feed mostrou 5 pessoas sendo arrastadas por vidro e detritos antes que a imagem cortasse abruptamente para uma tela preta. A resposta imediata foi caótica, mascarada pela equipe que correu ao estúdio. Agora, aberto. Vento frio e helicóptero rugindo alto. Jim Ish foi encontrado entre escombros, ferido pelos estilhaços de vidro. Bev Lucarelli, ao ouvir a colisão, desligou a aeronave na hora. Paramédicos foram chamados, mas já era tarde demais. A conclusão oficial foi a morte por desventura. Devido a falhas de procedimento, a investigação concluiu que o sistema de barreiras era manual e não intertravado com o helicóptero, nem acionado também. Não houve acusações criminais. O processo civil foi encerrado fora dos tribunais. O caso provocou reformas nos protocolos de segurança dos estúdios em todo o país. Intertravamentos físicos passaram a ser adotados. Verificações de comunicação e barreiras reforçadas tornaram-se padrão. Um locutor veterano foi morto não por tempestades, mas pela máquina que o matou. Trouxe-os para a sua audiência. Mas às vezes, o perigo não vem de máquinas com defeito, e sim da busca deliberada por espetáculo para set. O talk show que ficou em silêncio. Era 15 de outubro de 1992, em Burbank, Califórnia. Jonathan Schmitz era um trabalhador de 24 anos. Um homem descrito como emocionalmente vulnerável e influenciável. Sua motivação, aquele dia, estava enraizado na humilhação e raiva mal dirigida. Chegou aos estúdios do Jenny Jones Show, atraído pela promessa de tema Paixões Secretas. Ele acreditava que iria conhecer uma admiradora secreta. O estúdio fervia com expectativa. O humorista de aquecimento, luzes, o público acomodando-se. Schmitz, nos bastidores, nervoso, esperando revelação romântica que mudaria sua vida.
O que ele não percebeu foi que os produtores o enganaram deliberadamente. Seu admirador secreto não era mulher, mas um conhecido de 3 anos, Scott Amador. A fórmula era atrair choque e confronto para a audiência. Schmitz foi levado ao palco, e a revelação veio. Ele sorriu para as câmeras, uma máscara de vergonha. O episódio foi gravado sem incidentes, mas as imagens mostram um homem desmoronando por dentro. Amador ao vivo descreveu uma fantasia com Schmitz, ampliando mais a humilhação pública. O show acabou. Ambos receberam prêmios do programa e voltaram para casa. O episódio vai ao ar em poucas semanas. A escalada ocorreu fora das câmeras. Nos dias seguintes, Schmitz ficou humilhado por questões pessoais. Obteve uma espingarda. 3 dias depois da gravação, ele foi para armar a casa em Lake Orion, Michigan. Ele bateu na porta quando o Amador respondeu. Schmitz atirou nele 2 vezes a queima-roupa. Ele então ligou para 911 e confessou que a vergonha do talk show o levou a fazê-lo. A acusação oficial era homicídio. Jonathan Schmitz foi condenado por homicídio em 2º grau e recebeu 25 a 50 anos de prisão. Ele recebeu liberdade condicional em 2017. A resposta horrível não foi capturada bem em vídeo ao vivo. Mas, pelas consequências, Scott Ager estava morto e um debate foi aceso. O resultado foi um processo histórico de morte injusta, movido pela família do Amador contra Jenny Jones Show e a produtora. Um júri considerou os culpados e concedeu à família 25 milhões de dólares, um veredito que abalou a indústria da TV, ainda que tenha sido reduzido em apelação. O caso impôs uma avaliação da ética da programação de emboscadas e de fraude. O episódio gravado, claro, nunca foi ao ar. Ele fica guardado em um cofre, um registro frio de uma humilhação que acabou fatal. A busca por audiência poderia ser mortal, mas a fome por uma imagem ao vivo poderia ser perigosa. 6. Acidente de helicóptero. Visto por milhões. Era a manhã de 28 de julho de 2007 em Phoenix. O piloto Craig Smith e o fotógrafo Rick Kroc eram veteranos. O objetivo era profissional: capturar, de modo envolvente, imagens ao vivo de uma perseguição policial para as notícias da manhã. A perseguição percorria as ruas da cidade. Bell 206 Jet Ranger. Helicóptero de notícias, olho no céu. A atmosfera no helicóptero ficou focada. A câmera KLAS estava apontada para ruas abaixo, transmitindo imagem estável à audiência da hora do café. O tempo estava claro. O céu era azul desértico pálido. O que não perceberam foi que já havia uma cadeia de equívocos críticos em curso. A perseguição terminou com um acidente. O helicóptero ficou sem muito combustível por causa da cobertura. Foi instruído a retornar ao heliporto do Deer Valley. Enquanto Smith pilotava o helicóptero de volta, outra aeronave bimotor aproximava-se da mesma pista. O áudio da cabine foi divulgado mais tarde, revelando uma discussão tensa, porém calma, sobre o tráfego. A escalada foi falha no ver e evitar. O piloto do avião, segundo relatos, transmitiu por rádio. Temos o helicóptero à vista. Smith reconheceu. Ambos acreditavam na separação visual. No brilho da manhã, entre prédios de cores parecidas, a visão falhou. Em menos de 10 segundos, a situação piorou de aproximação normal para colisão iminente. O ponto sem retorno foi silencioso e aterrador. Para os espectadores, a transmissão ao vivo do helicóptero mostrou uma imagem do solo perfeitamente estável e, em seguida, sem aviso, o quadro ergueu-se violentamente, revelando um clarão deslumbrante de prata. Antes da transmissão, a asa do avião mergulhou para um céu caótico e turbulento, com o chão e o borrão, e então cortou para a estática. A resposta imediata foi testemunhada ao vivo pelo público. As âncoras no estúdio viram a transmissão morrer. Inicialmente presumiu-se uma falha técnica. O silêncio se alongou. Então surgiu a terrível verdade. O helicóptero colidiu no ar com o avião. Ambas as aeronaves despencaram para um parque abaixo, matando as 4 pessoas a bordo. Os destroços arderam na grama. Em forte contraste com a manhã pacífica, poucos instantes antes da conclusão oficial da ANTSB, foi apontada a provável causa: falha de ambos os pilotos em ver-se e evitar-se. Apesar das condições visuais e fatores como fundo, poluição visual e grande carga de trabalho do piloto de helicóptero, não houve acusações criminais, sem dúvida.
O desfecho foi visceral e instantâneo para a mídia. O acidente foi o mais visto em tempo real, gerando escrutínio sobre políticas de cobertura de perseguições ao vivo e gestão de combustível. Protocolos de comunicação em aeroportos. Foi de fato um lembrete de que a pressão para ficar ao vivo, para contar a notícia de última hora, traz riscos que vão além da redação, dos céus às ruas, já. A busca por engajamento ao vivo pode transformar qualquer um em um transmissor involuntário de sua própria morte. 5. Entrevista ao vivo foi interrompida. Era 26 de agosto de 2015. Monita, Virgínia. Vicky Garner, diretora executiva da Câmara de Comércio local, dava entrevista ao vivo com foco suave à repórter Alison Parker da WDBJ-TV. Promover a comunidade com foco no turismo local. Depois do festival de ontem, a cena era serena. À beira do lago Smith Mountain, a luz da manhã cintilava na água, sons da natureza. Parker, cinegrafista, Adam Ward e Gardner discutiram a recuperação econômica local. Foi um segmento inocente de sensação boa que o público das manhãs locais de Phil recebeu por toda a América. O que não perceberam foi que um ex-funcionário da emissora, Peter Flanagan, assistia da janela do carro, guardando ressentimento e raiva. Seu motivo era vingança na plataforma que ele sentia ter prejudicado, enquanto Parker encerrava a entrevista e dirigia a câmera. Flanagan aproximou-se de uma Glock 9mm já empunhada. A escalada foi rápida, brutal e capturada na íntegra pela câmera ao vivo de Ward. As imagens mostram Parker sorrindo, encerrando seu segmento. Logo, um estampido alto e a expressão de Parker muda para o choque. A câmera sacode Ward. Profissional até a medula, ele tentou fugir ou proteger seu equipamento. A imagem balança com violência, capturando uma breve visão terrível de um homem de roupas escuras, apontando uma arma, mais estampidos. O áudio capta os gritos de Parker de forma visceral. A câmera cai no chão, a lente aponta para a grama e o céu, ainda transmitindo por segundos agonizantes. Os espectadores ouviram o caos, mais tiros, passos de corrida. O fluxo ao vivo ficou na tomada de mata, diante da sala de controle. Segundos tarde demais. Por fim, cortaram o sinal. A resposta foi uma ligação de testemunha ao 911, porém, o dano já estava feito. Alison Parker e Adam Ward morreram no local. Vicky Gardner levou tiro nas costas, fingindo estar morta. Flanagan fugiu, postando a gravação do tiroteio nas redes sociais antes de se suicidar enquanto a polícia se aproximava. O veredito oficial foi homicídio seguido de suicídio. A investigação detalhou a longa história de queixas de Flanagan e a violência premeditada. Consequências reverberaram na mídia mundial. Não foi apenas um acidente. Foi um assassinato deliberado, cometido diante de um público ao vivo. Isso forçou debates sobre a segurança das equipes no campo, a visibilidade dos jornalistas e a realidade de criminosos usando a mídia ao vivo como arma. A AWDBJ ficou devastada ao perder 2 jornalistas jovens amados. Uma filmagem, ainda removida rapidamente das plataformas oficiais, circula nos cantos mais sombrios da internet. Um registro permanente e aterrador de como uma tomada ao vivo rotineira pode tornar-se um corredor da morte. A linha entre repórter e entrevistado pode difuminar-se com consequências fatais. 4. O teste fatal da manobra arriscada. Era 24 de outubro de 2013, em São Paulo, Brasil. Veterano apresentador de TV e repórter brasileiro, Carlos Eduardo dos Santos, conhecido como Kaká, preparava um quadro para seu popular programa Power Couple, da Record TV. O objetivo era entretenimento, para testar um carro blindado usado para transportar valores. O estúdio foi um laboratório, com o veículo no centro do palco. O ambiente estava leve. O público, curioso como sempre. O apresentador explicou as funções do carro com bravata. O que não perceberam foi que uma medida de segurança crucial ficou de fora. A demonstração envolve detonar um pequeno explosivo dentro do veículo selado para demonstrar contenção. Estas bombas detonam e liberam corante não letal. Se o veículo for arrombado, a bomba fica dentro. Kaká, com confiança, inclinou-se pela porta aberta do veículo para indicar onde estava a bomba. O técnico de explosivos que supervisionava a sessão deu o sinal verde. A escalada foi uma contagem para a catástrofe.
Kaká fechou a porta do veículo, selando a bomba dentro, inclinando-se para dentro. A contagem regressiva começou para a detonação. 5, 4, 3, 2, 1. O ponto sem retorno ficou em silêncio. Então um abafado estrondo vindo de dentro do carro. A transmissão ao vivo mostrou o carro tremer. Por um momento pareceu que a manobra funcionou. Cacas cambaleou para trás, segurando o peito. Seu rosto era máscara de confusão e dor. Ele desabou no estúdio. A câmera ficou nele. Logo, a equipe em pânico entrou correndo. Cortaram para sua plateia confusa. E o intervalo veio. A reação imediata foi o caos. Os paramédicos foram chamados, mas os danos eram internos e catastróficos. A causa oficial da morte foi um ataque cardíaco induzido pela onda de choque da detonação. A explosão contida gerou uma onda de pressão dentro da cabine rígida, traumatizando o coração dele. A investigação confirmou que a bomba era real e funcional. Não houve ferimentos por fragmentação, mas a força em espaço confinado foi letal. Ninguém considerou a física de uma onda de pressão em uma caixa metálica selada. As consequências provocaram grande comoção pública e escrutínio dos protocolos de segurança para demonstrações na TV ao vivo. A Record TV recebeu sanções pesadas das autoridades de radiodifusão brasileiras. O programa ficou suspenso temporariamente e regras draconianas passaram a valer para qualquer demonstração com pirotecnia, explosivos ou materiais perigosos na TV ao vivo. Kaká, figura querida, tornou-se um conto de aviso bem claro sobre o coquetel letal da pressão do entretenimento, da ignorância científica e do cronograma implacável da TV ao vivo. Embora as manobras fossem planejadas, alguns momentos ao vivo de horror nasceram de combustão espontânea. 3. O debate político que parou uma nação. Foi em 8 de outubro de 1969, em Lima, Peru. Fernando Belaúnde Terry, o ex-presidente do Peru, participou de um acalorado debate televisivo ao vivo com seu rival político. O motivo era domínio político, uma batalha de ideias diante da plateia. O estúdio estava bem tenso, carregado pela energia de um país que assistia. Formato rígido, com respostas cronometradas e réplicas. Um orador habilidoso falava no meio de um discurso apaixonado sobre reforma agrária. O que ele não percebeu foi que seu guarda-costas, o Juan Batista de la Cruz, estava situado fora da câmera e carregava uma arma de fogo em ambiente tenso. Enquanto Belaúnde falava, gesticulando enfaticamente a pistola de la Cruz. Segundo relatos, um revólver calibre 38 saiu do coldre. Ele bateu no chão. O som foi captado por microfones de estúdio, um pesado estalo metálico. A escalada foi uma cadeia de eventos frenética com duração de 3 segundos. O guarda de segurança reagiu instintivamente e de forma catastrófica agarrou-se à arma que caía. As imagens mostram Bed pausando, olhando fora da tela para a confusão. Enquanto De la Cruz arrebata a arma com firmeza, seu dedo encontra o gatilho. Um estrondo ensurdecedor ecoa pelo estúdio. Bed segura o estômago, com o rosto diante de um choque profundo. Ele tropeça para trás, cai contra o púlpito e desliza até o chão. A transmissão ao vivo capturou cada segundo. O silêncio chocado do oponente, os gritos vindos dos membros da equipe. Os operadores de câmera ficaram atônitos, com o foco inabalável no líder caído. A resposta imediata foi médica, mas em 1969, os cuidados de trauma eram rudimentares. Fernando Belaúnde Terry foi levado às pressas para o hospital, mas morreu de hemorragia interna horas depois. A causa oficial foi um único tiro de arma de fogo no abdômen. Juan Batista de la Cruz foi preso e formalmente acusado de homicídio culposo. Ele alegou que a arma disparou acidentalmente enquanto tentava segurá-la. O desdobramento foi um grave trauma nacional. Um ex-chefe de Estado foi morto ao vivo durante um debate democrático. O evento provocou reformas rápidas sobre armas de fogo e estúdios de televisão na América Latina e no mundo. Detalhes de segurança foram bem reorganizados. As regras de armamento foram revistas para enfatizar retenção e segurança,
em detrimento da rapidez de saque. O vídeo, registro minucioso em preto e branco, é um artefato político arrepiante que mostra como um acidente banal pode mudar a história e ceifar uma vida no espaço público. Da política ao palco, o cenário pode esconder um assassino mecânico à espreita. Você, a dançarina no vórtice. Era 21 de março de 2009, em Moscou, Rússia. Oksana Serge, uma dançarina de 27 anos, atuava no Teatro Nacional de Ballet da Rússia, em transmissão ao vivo pelo Rossiya estatal. Seu objetivo era a expressão artística, o ápice de anos de treino, apresentando-se no Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, em um grande evento cultural de prestígio. O palco do Palácio do Kremlin estava iluminado em tons azuis e brancos. Ela era o cisne, movendo-se com uma beleza graciosa e trágica. O que ela não percebia era que um elevador de palco, usado para entradas dramáticas e mudanças de cenário, ficava justamente sob ela. Durante o solo de destaque, a plataforma do elevador ficou abaixada, abrindo poço profundo. Tampa de proteção, que devia ficar no lugar quando o elevador não estivesse em uso, falhou ou foi removida para troca rápida. O buraco era invisível do palco, coberto pela cenografia plana. A escalada foi dança da morte em tempo real. Suk, presa no papel, fez uma série de saltos rápidos para trás, chamados de JTs. A transmissão ao vivo mostra seu movimento fluido, a orquestra em crescendo na plateia. No salto final, ela desapareceu. Num instante, ela era uma graça tão serena sob as luzes do palco. No instante seguinte, ela sumiu no vazio negro do poço do elevador aberto, bem alto. A câmera fixou o espaço vazio por um segundo. A orquestra, sem perceber, tocou com passos horríveis até vacilar no silêncio. A resposta rápida veio de dançarinos que correram até a borda do fosso. A transmissão cortou para a âncora confusa no estúdio. O pânico surgia nos bastidores. Oksana Suk havia caído quase 8 metros, aterrissando num piso de concreto no porão. Ela sofreu lesões graves e foi declarada morta no local. Concluiu-se que a morte foi por desventura, devido à grave negligência de segurança. Uma investigação encontrou várias falhas. A cobertura estava ausente, não havia avisos e a comunicação entre palco e artistas era inexistente. Vários diretores técnicos e encarregados de palco enfrentaram acusações graves de negligência criminosa. As consequências incluíram suspensão de todas as transmissões teatrais na Rússia e revisão global da segurança do palco para eventos de televisão ao vivo. Foi uma lição brutal. A magia do teatro transmitido ao vivo depende de um invisível exército de técnicos. Se alguém falha, o espetáculo não apenas falha, torna-se um funeral. Transmitida pela TV, mas, entre todas as mortes perturbadoras exibidas ao vivo, uma se destaca pela sua intimidade absoluta e por um desfecho deliberado. Pois, o suicídio que quebrou a internet. Foi em 24 de abril de 2022, no centro de Indianápolis. A pessoa era um estudante de 17 anos do ensino médio. Uma figura conhecida em certos círculos online, mas não para o grande público. Sua razão naquele momento final foi uma mistura complexa e trágica de angústia mental documentada e de um desejo declarado de mostrar a realidade de tal ato. Eles estavam sozinhos num carro parado num local público. A ferramenta não era palco nem arma mal posicionada, mas um smartphone com a transmissão ao vivo de uma rede social popular. O que centenas de espectadores que, no início, sintonizaram a transmissão não perceberam foi que isso, de fato, não era arte performática, nem truque. Era uma nota de suicídio em tempo real. A montagem era horrivelmente banal. A câmera frontal trêmula, o interior de um carro, o som do trânsito lá fora. A pessoa falava para a câmera, com palavras desalentadas e definitivas. A escalada foi marcha direta. Eles deixaram clara a intenção. Os espectadores reagiram em tempo real. Alguns pediram nos comentários. Outros também incentivaram. Alguns relataram a transmissão.
Os sistemas da plataforma, os algoritmos não foram feitos para essa velocidade do horror na vida real. Eram lentos. A pessoa então puxou uma arma de fogo. O ponto sem retorno era cru e sem rodeios. As imagens mostram eles encostando o cano da arma na cabeça deles. Não houve corte de câmera, nem intervalo comercial. Foi um estampido alto. O telefone caiu, mostrando uma visão desfocada do teto do carro. O áudio capturou os últimos sons horríveis. Por vários minutos, a transmissão ao vivo continuou a exibir as imagens estáticas do ocorrido para um público cada vez mais horrorizado, até que, por fim, foi encerrada manualmente. A resposta imediata foi digital e física. Os policiais foram notificados pelos espectadores, não pela plataforma. Eles rastrearam o local e encontraram a cena, confirmando a morte. O rap oficial foi um suicídio evidente. A investigação concentrou-se na origem da arma de fogo e no histórico de saúde mental do indivíduo. As consequências foram uma tempestade midiática centrada nas falhas das plataformas de redes sociais. Como poderia uma transmissão ao vivo de uma violência tão gráfica continuar por vários minutos? Onde estavam as salvaguardas diante da imensa pressão pública e legislativa sobre a plataforma? Isso mostrou a terrível lacuna entre as diretrizes da comunidade e a realidade rápida de uma tragédia ao vivo. Este incidente não foi falha técnica alguma, nem manobra mal orientada. Foi uma pessoa usando a ferramenta de conexão suprema para transmitir sua desconexão final. Isso forçou um reconhecimento arrepiante. Na era das transmissões ao vivo, a câmera não é mais apenas testemunha da tragédia. Ela pode ser participante ativo, uma plateia final, e para a mente perturbada, um motivador perverso para transformar um ato privado em público devastador. As imagens copiadas e reenviadas incansavelmente, mesmo após remoções, criaram traumas secundários em grande escala. Sem mudança de política, nenhum processo judicial poderia jamais superar o profundo abalo daquele dia. A percepção de que nossas telas haviam se tornado uma janela para uma imensa profundidade de desespero que, uma vez vista, não poderia mais ser esquecida. 8 transmissões, 8 momentos em que o impensável invadiu salas de estar, telefones e a consciência nacional. Ao vivo, em tempo real e sem censura, sem filtros. Das falhas processuais à violência direcionada, das encenações encenadas ao desespero pessoal, cada um compartilha um fio comum. A colisão irreversível entre a falibilidade humana e o olhar implacável de uma lente ao vivo. Estas não são apenas tragédias, são avisos gravados em sinal e pixels. Eles nos lembram que a fome de realidade, de espetáculo, do agora mesmo, traz risco profundo. Da próxima vez que você clicar em ao vivo, lembre-se, não há atraso para destino, nem botão de editar para a mortalidade. Alguns momentos são transmitidos apenas uma vez. Se você achou esta análise da linha frágil entre transmissão e esquecimento, não deixe de se inscrever. Nosso próximo documentário mergulha nas catástrofes que estavam a poucos segundos de se tornarem desastres, onde uma única escolha diferente mudou tudo. Até lá, lembre-se, por favor, sem clipe, sem avaliação. Nenhum momento de espetáculo vale uma vida.